Fala, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro vídeo. E hoje eu quero responder o que é a teologia e o porquê que todo cristão precisa saber o que é teologia e estudar teologia. Você já parou para pensar assim? Eu queria que a teologia fosse mais simples de entender, fosse mais acessível. Provavelmente você já pensou isso, e eu também já pensei. Quando eu entrei no seminário, como eu já falei aqui, eu tinha muita dificuldade com aquele monte de termo teológico, aquele monte de termo acadêmico, e de fato a teologia, às vezes, ela vai nos apresentar alguns termos que às vezes vai ser de difícil acesso para nós. Mas, pensando nisso, eu quero simplificar aqui. Nessa jornada de conteúdo que nós teremos a partir de agora, eu quero simplificar a teologia para você. Então, assista o vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje aprendendo ainda mais o que é teologia e como que ela é importante para a sua caminhada cristã. Então, meu irmão, eu quero lembrar você de se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Se inscreva no nosso canal, dê um like aí, ative as notificações, lembrando que este canal ele foi pensado também para levantar recurso para o campo missionário e você pode fazer parte daquilo que Deus está fazendo aqui no sul do Brasil, simplesmente se inscrevendo nesse canal, curtindo e também compartilhando, meus irmãos, essas aulas, essas jornadas de conteúdos lá na sua igreja, com os irmãos da sua igreja, que vai abençoar grandemente a sua vida. E meus irmãos, nessa jornada de conteúdo, eu quero apresentar para você a teologia sistemática, aquilo que nós chamamos, de teologia sistemática. Mas, meus irmãos, o que é teologia sistemática? O que é essa tal de sistemática? O que foi que eu fiz para ela? Por que ela vai me perseguir? O que eu fiz contra ela? Por que eu devo estudar teologia sistemática? Meus irmãos, C.R. Sproul, ele vai definir a teologia sistemática da seguinte forma. Ele vai dizer, a teologia sistemática é o estudo coerente e ordeiro das principais doutrinas da fé cristã. Ou seja, o que é teologia sistemática? Meus irmãos, a teologia sistemática nada mais é do que o estudo organizado da Bíblia. Imagina só você pegar, meus irmãos, um ônibus sem saber para onde você vai. E isso já aconteceu comigo. Quando eu me mudei para Belém para estudar ali no Seminário Batista Equatorial, um certo dia eu precisava voltar para casa e aí eu entrei no ônibus errado. Eu nunca tinha pego um ônibus com frequência, então não tinha esse hábito. Então o que acontece? Eu peguei o ônibus errado e aí, meus irmãos, quando eu percebi que o ônibus estava indo por um local que eu não conhecia, para um bairro que eu não conhecia, eu entrei em desespero. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? Quando a gente não sabe para onde a gente vai, a gente fica desorientado, a gente fica desnorteado. E a teologia sistemática, ela vai nos apresentar um norte, um ponto de partida, uma direção para que a gente consiga estudar a Bíblia de forma profunda, de forma coerente, de forma, meus irmãos, organizada. Não tem como a gente sair estudando a Bíblia de qualquer jeito. A gente precisa de um norte, a gente precisa ser direcionado. Então, a teologia sistemática, ela vai sistematizar isso pra gente, ela vai organizar isso pra gente. Em outras palavras, meus irmãos, eu gosto de definir a teologia sistemática da seguinte forma. Para mim, a teologia sistemática é como se fosse um ônibus de turismo, com um guia turístico. E esse ônibus ele vai passar, ele vai viajar pelos pontos principais da Bíblia, pelas temáticas principais da Bíblia. E não apenas isso, ela vai viajar por esses pontos principais e vai nos apresentar definições organizadas para que a gente consiga entender e fundamentar a nossa fé. Pensando nisso, meus irmãos, a Bíblia ela vai nos apresentar a importância da doutrina bíblica. Quando ela nos apresenta, por exemplo, a igreja primitiva, ela vai dizer que a igreja primitiva ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Doutrina nada mais é do que o ensino. Mas, meus irmãos, o nosso ensino ele deve estar fundamentado naquilo que é verdadeiro, naquilo que é correto. Então, uma boa doutrina é muito importante para a nossa
nossa vida. Nós não podemos fundamentar o nosso conhecimento em qualquer doutrina, em qualquer lugar. Então a Bíblia ela vai nos apontar, meus irmãos, a importância de nós fundamentarmos a nossa fé no ensino correto, no ensino coerente da palavra de Deus. Porque, meus irmãos, uma crença bem definida, bem firme, vai produzir em nós um caráter firme. Uma crença bem definida vai produzir em nós também convicções bem definidas. Uma crença, meus irmãos, saudável e madura vai produzir cristãos saudáveis e maduros também. Então é muito importante que a nossa crença, a nossa fé esteja fundamentada nas verdades da palavra de Deus. E a teologia sistemática vai nos ajudar, vai nos dar este norte para estudar as principais doutrinas da palavra de Deus. Mas, meus irmãos, o que é então teologia? A gente fala tanto de teologia, mas o que é a definição de teologia? Meus irmãos, teologia nada mais é do que a junção de duas palavras, né? A palavra teologia, ela é a junção de duas palavras. A palavra theos, que significa Deus, e a palavra logos, né, que significa palavra. Então a junção dessas duas palavras, a palavra theos e a palavra logos, forma a palavra teólogo ou teologia. E, meus irmãos, nós temos outras ciências também que vão seguir essa mesma lógica. Por exemplo, nós temos a palavra biologia, que é a junção da palavra bios, que é vida, e a palavra logos, né, que é estudo. Nós temos a antropologia, por exemplo, anthropos, homem, e nós temos aí a palavra logos. Então a junção dessas duas palavras formam a palavra também antropologia. A palavra logos é a mesma palavra que nós vamos encontrar lá em João capítulo 1, versículo 1, quando João diz assim, no princípio era a palavra, ou seja, o logos. A palavra, o logos, estava com Deus, e a palavra, ou seja, logos, era Deus. Então, essa mesma palavra, logos, esse termo que vai surgir a nossa palavra que nós entendemos como lógica. Em outras palavras, para a gente entender melhor, quando nós estudamos biologia, nós estamos estudando a lógica da vida, né? Logos é lógica, aquilo que é lógico. Então estamos estudando a lógica da vida. Quando nós estudamos antropologia, nós estamos estudando aí a lógica sobre o ser humano. Então, seguindo essa mesma lógica, quando nós estudamos teologia, theos e logos, né? Razão, lógica, nós estamos estudando a lógica de Deus, estamos estudando a lógica sobre Deus. Mas isso não parece muito presunçoso, muita arrogância da nossa parte, dizer assim, não, vamos tentar explicar Deus de uma forma lógica? Parece que sim, né? Parece ser um pouco assim, presunçoso, arrogante falar, não, vamos estudar Deus de uma forma lógica. Mas nós temos a consciência, meus irmãos, que nós não podemos pegar Deus e colocar dentro de um tubo de ensaio, ou colocar Deus num laboratório, e ali naquele laboratório tentar observar Deus como nosso objeto de estudo e de alguma forma explicar Deus em sua totalidade. Meus irmãos, nós não conseguimos explicar quem é Deus de uma forma total, de quem ele é, como ele é. Deus, ele é uma fonte inesgotável de conhecimento. Meus irmãos, nós somos pequenos diante de um Deus tão grande. Somos finitos diante de um Deus infinito. Somos mortais diante de um Deus imortal. Então a nossa mente, ela é incapaz de explicar Deus em sua totalidade. Sabe a cana de açúcar? Não sei se você já viu o processo de moer uma cana, né? Você pega a cana, coloca no moedor, passa uma vez e você tira o sumo. Depois você passa novamente a cana de açúcar no moedor e você vai tirar o supra-sumo, né? Então nós não conseguimos, meus irmãos, tirar o supra-sumo de quem é Deus. Nós conseguimos definir quem é Deus. Temos a consciência total, meus irmãos, que nós não podemos exaurir, ou seja, tirar todo o conhecimento de quem é Deus, acerca de Deus. Porque somos pequenos diante desse Deus grandioso, somos limitados diante desse Deus ilimitado, somos finitos diante desse Deus infinito. Mas como dizia o meu professor de sistemática, ele dizia assim,
há temas dentro da Bíblia que nós temos que fazer que nem Moisés. Há lugares na Bíblia que nós temos que fazer que nem Moisés. Precisamos tirar a sandália de nossos pés, porque o local que nós estamos pisando é um local santo. Então temos que ter muita cautela, meus irmãos, quando nós produzimos teologia, quando nós pensamos sobre quem é Deus e tentamos definir todas essas coisas olhando para as Escrituras. Nós temos que ter muita cautela e muita humildade diante de alguns temas, porque a Bíblia, às vezes, ela não vai ser tão clara. E quando a Bíblia não é tão clara, meus irmãos, a gente não pode especular demais, a gente não pode imaginar demais. A gente precisa ter cautela, a gente precisa ter humildade, porque nós somos pequenininhos diante de um Deus tão grande. Precisamos nos reservar a nossa insignificância e saber que Deus é um Deus infinito. E nós não podemos, meus irmãos, extrair todo o conhecimento acerca de Deus. Nós precisamos entender também que Deus, ele se revela através das Escrituras. Isso significa que através das Escrituras nós podemos definir quem é Deus. Deus não está se revelando de qualquer forma. Ele é consciente da forma que ele está se revelando. Então a revelação que Deus faz de si mesmo aos homens é uma revelação consciente. Então Deus sabe exatamente o que ele está fazendo. Então ele nos dá a possibilidade de entender quem ele é e o plano que ele tem também para a nossa vida. Por isso, meus irmãos, a principal fonte da teologia, tanto da teologia sistemática, da teologia bíblica, é a Bíblia. Então, tudo que nós vamos estudar está fundamentado nas Escrituras. Tá de cabeça para baixo. Na palavra de Deus. Então, Deus se revelou desde Gênesis até Apocalipse. É Deus se revelando a nós, e nós vamos estudar esta revelação de uma forma profunda, de uma forma simples, de uma forma didática, de uma forma dinâmica. Mas nós precisamos entender, meus irmãos, que estudar teologia é algo muito sério. Existem muitas pessoas que desprezam o conhecimento bíblico. Existem muitas pessoas que desprezam o conhecimento teológico, dizendo assim, não, eu só preciso entender quem é Jesus e seguir Jesus. E tá bom demais. Só que, meus irmãos, C.R. Sproul, ele vai dizer que a teologia é inevitável para todo cristão. Ele vai dizer, somos todos teólogos. Todas as vezes que você pensa sobre quem é Jesus, sobre quem é Deus, você está teologando, você está criando teologia. Então, meus irmãos, isso significa que toda vez que nós estamos tentando entender quem é Deus, nós estamos fazendo teologia. É isso mesmo, nós estamos teologando. Então, porque teologar, né? Fazer teologia nada mais é do que a tentativa de entender a verdade que Deus nos revelou. Então, a questão aqui não é se vamos ou não fazer teologia, ou vamos teologar ou não, mas é aquilo que nós estamos produzindo como teologia, ou seja, o meu pensamento acerca de Deus é verdadeiro ou não, porque nós constantemente estamos pensando sobre quem é Deus, constantemente estamos tentando entender quem é Jesus e aquilo que ele quer das nossas vidas. Isso é teologar, isso é criar teologia. A pergunta que fica é, o meu pensamento acerca de Deus é correto ou não? O meu pensamento acerca de Cristo é correto ou não? A pergunta que fica é, a minha teologia está correta ou não? Porque todos nós somos teólogos, todos nós somos convidados a pensar sobre quem é Deus, sobre quem é Jesus, sobre quem é o Espírito Santo. Mas a pergunta que fica é, aquilo que eu estou pensando é correto ou não? Então, por isso, meus irmãos, que a Bíblia ela vai nos apresentar a verdade sobre quem é Deus. Então, para eu entender quem é Deus, eu preciso estudar a Bíblia. Para eu entender quem é o Espírito Santo, eu preciso estudar a Bíblia. Para eu entender quem é Jesus, eu preciso estudar a Bíblia. E a teologia sistemática faz parte disso também, porque ela vai nos auxiliar a transitar sobre essas temáticas de uma forma organizada. Deus, ele fez um grande esforço, meus irmãos, para se revelar a nós através das Escrituras. Ele preservou as Escrituras para que ela chegasse até nós. Então é negligência da nossa parte não estudá-la. É negligência não se aprofundar no conhecimento bíblico, no conhecimento teológico. Nós precisamos, meus irmãos, gastar tempo, horas de estudo. Então, meus irmãos, é muito importante que a gente estude a palavra de Deus de forma correta,
de forma consciente daquilo que nós estamos fazendo. Precisamos estudar, nós precisamos buscar o conhecimento, as verdades bíblicas, as verdades teológicas que Deus revelou a nós. Porque apesar, meus irmãos, de a gente não conseguir extrair todo o conhecimento de Deus, a Bíblia ela vai nos apresentar o suficiente daquilo que nós precisamos entender sobre quem é Deus e a sua vontade para as nossas vidas. Então, meus irmãos, o propósito da teologia não é satisfazer o nosso próprio interesse, o nosso próprio intelecto, mas é nos instruir de forma correta, de forma coerente nos caminhos do Senhor. Então, meus irmãos, eu quero desafiar você a continuar nessa jornada de conteúdo que nós teremos aqui. Serão várias aulas que vão nos dar um conhecimento mais aprofundado. O nosso desejo aqui é tentar também fazer com que você tenha acesso a todo o conhecimento teológico de uma forma dinâmica, simples. Eu tenho certeza que vai ser abençoador para a sua vida. Então, meu irmão, eu quero lembrar você de se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Se inscreva no nosso canal, dê um like aí, ative as notificações, lembrando que este canal ele foi pensado também para levantar recurso para o campo missionário e você pode fazer parte daquilo que Deus está fazendo aqui no sul do Brasil, simplesmente se inscrevendo nesse canal, curtindo e também compartilhando, meus irmãos, essas aulas, essas jornadas de conteúdos lá na sua igreja, com os irmãos da sua igreja, que vai abençoar grandemente a sua vida. Que Deus em Cristo abençoe grandemente.